E a gente tem que ter essa preocupação realmente desse olhar para as fezes, né? Se ela tá moldada, se tá muito escura, se tá vindo toda cheia de bolinha. Se tá brilhosa. Se tá ressecada, isso tudo. Isso né? tudo é muito importante. E observar, né? Uma coisa que eu falo para os pacientes, assim, é importante você observar suas fezes, porque às vezes é um sangramento que vem, um muco, que vai ser um gatilho para uma preocupação, um diagnóstico precoce. Então, às vezes, é aquela pessoa que ainda não fez a colonoscopia, ou às vezes a gente pega casos de câncer em pessoas muito jovens, que ainda não estavam no início recomendado para fazer o rastreamento, né? Assim, então, todo mundo, aos 45 anos, precisa fazer uma colonoscopia. A partir de... Daí para frente. E se você tem uma história familiar, começa aos 40 anos ou 10 anos antes do primeiro caso. Infelizmente, às vezes, a gente tem casos excepcionais de que é o primeiro caso da família e veio um caso muito precoce. E um sangramento foi um start para você procurar o proctologista, fazer uma colono um pouco antes do que seria o recomendado, mas porque é uma média, né? Uma pessoa que tem intestino muito preso, com fissuras recorrentes, com hemorroida, é candidata a fazer uma colonoscopia mais cedo, não é? Mais ou menos, assim, se ela sangra, ela tem que investigar. Sim. E se ela é uma pessoa constipada, a constipação, a dieta pobre em fibra é um fator de risco para o câncer de intestino também. Agora, a gente não tem formalmente uma recomendação de fazer uma colono em todo mundo, mas você tem que entender cada caso. Exatamente. Né? E por que aquela pessoa é constipada. Né? E tentar corrigir isso também. Mas se você rompe um pouco com esse preconceito do proctologista, você já vai estar ajudando muito na sua saúde. Né? Não, com certeza. A gente vai ao oftalmologista, a gente vai... É uma dificuldade que a gente também encontra na nossa área. Que hoje, cada vez mais, se fala na beleza da saúde mental, que saúde mental é sinônimo de saúde para o corpo todo. Cabeça e anos era uma coisa tabu. Cabeça e anos, eu acho que está realmente tá melhorando. Assim, mudando. Tá melhorando. E é nesse ponto que eu acho que você está vindo assim de uma forma muito brilhante, porque você está dando voz para pessoas poderem se cuidar mais, né? E de uma forma simples. Verdade. Obrigada. Mas eu acho que é isso mesmo, até hoje em dia, você falando, as pessoas não falam que vão ao psiquiatra, né? Não. Eles vão no terapeuta, eles vão no neuro, mas assumir que vai no psiquiatra, eu vejo quando eu tenho paciente com intestino irritável, que eu preciso encaminhar. Eu falo claramente, olha, você precisa, tem que tratar a ansiedade, se a gente não melhorar a ansiedade, não vai melhorar o intestino, está diretamente relacionado. Eu vou ver com o meu neuro, eu vou ver com o meu clínico. Até com o cardiologista. Começa qualquer coisa com o clínico. E quando chega pra gente, já chega tudo bagunçado. Você fala, meu Deus, eu vou ter que primeiro limpar isso. Né? Porque vai botando remédio em cima de remédio, remédio em cima de remédio, e tá tudo bagunçado. O conhecimento é o primeiro passo para a compreensão e a transformação. Nesse curso, vamos abordar tudo sobre o transtorno de personalidade borderline, desde os conceitos básicos, as causas e até os tratamentos mais avançados. Eu estou ansiosa para começar essa jornada de aprendizado com você. Vamos lá?